Estamos no final do mês de agosto e normalmente nesse período existem poucas chuvas e essa estiagem acaba provocando seca na agricultura. E isso, de uma forma prolongada, pode provocar problemas de abastecimento público. E falando sobre água, eu vou falar para vocês uma experiência muito interessante que eu tive conhecendo o sistema de produção de água de Nova York, que é considerado uma das cidades que tem a melhor qualidade de água do mundo. E como é que eles conseguiram essa proeza de uma cidade tão grande ter uma água que pode ser bebida diretamente da torneira e com qualidade excelente? Normalmente, quando se entra num restaurante em Nova York, quando se pede água, o garçom logo te pergunta, bottle or tap? Ou seja, da garrafa ou da torneira. A principal diferença entre as duas é que a da torneira é de graça e também de excelente qualidade. Veja como um maître de um restaurante italiano no centro de Nova York pega a água para servir para os seus clientes. Bem, como que Nova York conseguiu essa proeza? Ou seja, a cidade na década de 90, crescendo muito, demandou ao governo de Nova York fazer um planejamento para um novo sistema de abastecimento d'água para Nova York. Então haviam duas alternativas bem claras para a construção do sistema de abastecimento d'água da cidade de Nova York. Uma era a convencional, grandes estações de tratamento de águas com investimentos vultuosos, e a outra que foi adotada é a preservação da água no próprio manancial, nas cabeceiras do rio Hudson, que deságua na cidade de Nova York. Esse trabalho foi feito com o pagamento por serviços ambientais, ou seja, o governo passou a colocar algumas normas de uso das propriedades rurais e, com isso, também criou um serviço de pagamento por serviços ambientais. Isso é muito interessante. Então, uma forma de que o governo conseguiu, não apenas por normas de desapropriação ou por leis de preservação permanente, mas por um pagamento que ajuda o agricultor e, ao mesmo tempo, ele consegue que o agricultor utilize melhor a sua terra, não deixe o gado ir até a beira do rio. Alguns tipos de atividade são restritos, realmente, a utilização de agrotóxicos em plantios, enfim, utilizar as margens dos rios, principalmente nas cabeceiras, de uma forma que não agrida o meio ambiente, inclusive com tratamento de esgotos das comunidades que existem na região, grandes áreas de estação de esqui e também criação de gado, alguns tipos de cultura que não exigem um uso intensivo do solo e que não fazem utilização de agrotóxicos, evitando assim a contaminação da água. Então, o conceito que foi usado em Nova York é um conceito bem interessante. Quer dizer, ao invés de você pegar uma água suja e descontaminar ela com um sistema de tratamento, que nunca fica igual a uma água pura, natural, que sai das nascentes, houve esse trabalho para a conscientização, uma legislação também, que foi feita, e uma forma de compensação, de remuneração a esse produtor rural. For the economy, it was good, the watershed agreement for the farmer? Basically for us, it allowed us to stay here as a farm because it allowed us to transfer ownership to the next generation where, with the way the agriculture system is in the country, we wouldn't have been able to keep going without it. The farm would have ceased to exist because it allowed my parents to get a retirement and me to continue to farm, so economically it helped us. Observe bem a paisagem dessas áreas, e são todas cobertas com vegetação, algum tipo, mesmo uma gramínea, sempre bem cuidadas, mas nunca
áreas de solo exposto, aquele movimento de solo que é normal ser feito aqui no Brasil, que faz com que haja muita sedimentação dentro dos rios. Então, o que garante uma água limpa? Ter pouco sedimento, então a água pura, né? Principalmente qualquer sedimento, um corte de estrada mal feito que vai para dentro do rio. Então é interessante esse conceito, quer dizer, aqui no Brasil a gestão da água é feita baseado no modelo francês. Eu até participei desses debates em que aprovaram a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, e interessante é que os colegiados de bacia, né, que foram feitos na França em 1969 por Charles de Gaulle, quando Paris estava tendo um colapso de abastecimento de água, né? Mas esse modelo ainda não está devidamente bem adaptado aqui no Brasil e carece de um trabalho muito mais intenso. Algumas bacias hidrográficas respondem positivamente ao trabalho dos comitês de bacia. Mas esse exemplo de Nova York é importantíssimo para a gestão de recursos hídricos no Brasil, é um bom exemplo, uma boa referência. A estratégia de conservação dos mananciais economizou ao estado de Nova York valores da ordem de 6 a 8 bilhões de dólares e custos operacionais de 300 milhões de dólares por ano, totais estimados para a construção e manutenção de uma estação de tratamento no sistema Catskill, Delaware, segundo o Instituto de Assuntos Avançados da USP. Finalmente, eu gostaria de deixar a mensagem que muitas vezes é mais barato, mais eficiente investir na preservação do ambiente natural do que a remediação disso. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Fique conosco.